e voltei dessa vez para falar um pouco sobre o que é o autismo. Bom, autismo é uma palavra de origem grega que significa voltar-se para si. E é basicamente isso mesmo. É a dificuldade de interagir com o outro. Então é de fato um voltar-se para si, certo? A primeira vez que a palavra autismo foi usada foi em 1910 com um psiquiatra chamado Bleuler. Ele descreveu crianças que na época tinham um diagnóstico de esquizofrenia. É um diagnóstico bem comum, assim, o erro. Hoje em dia bem menos, mas no início das pesquisas, no início da história da humanidade, tinham muito essa confusão e muitas crianças com autismo eram diagnosticadas com esquizofrenia. Ele descreveu essa dificuldade de interação social, esse voltar-se para si, como autismo. Chamou desse nome. Só que as crianças continuaram sendo diagnosticadas com esquizofrenia. Só que era como se fosse um subtipo, vamos dizer assim. Eram crianças que tinham esquizofrenia, mas apresentavam essa dificuldade de interação social, esse isolamento social, vamos dizer assim. Depois, em 1943, outro psiquiatra, que é Kanner, eu não sei se eu tô pronunciando os nomes dos psiquiatras corretos, tá? Mas, enfim, Kanner, ele fez um estudo com 11 crianças que apresentavam várias características em comum. Aí, quais eram essas características? Era dificuldade de contato afetivo, incapacidade de estabelecer uma comunicação com alguém ou um contato afetivo com alguém, um comportamento mais introspectivo, movimentos estereotipados. Aí, o que é movimentos estereotipados? Que hoje em dia a gente estuda bastante sobre isso. São movimentos repetitivos, que diversas vezes a criança ou o adolescente ele vai repetir aquele movimento de forma cíclica, entende? Movimentos estereotipados basicamente é isso. Muitas crianças fazem esse movimento, que é debatendo a mão, assim, ficam fazendo esse movimento repetidas vezes. E ele pegou esse grupo de crianças e foi estudar sobre elas. E foi basicamente aí que surgiu o autismo, vamos dizer assim. A palavra autismo, de fato, ela começou a ser usada através desse estudo de Kanner com essas 11 crianças. E aí ele começou a ver qual dessas crianças desenvolveram fala, qual dessas crianças conseguiram algum contato afetivo na adolescência. Enfim, ele pôde estudar um pouco mais acerca desse tema, né? Bom, e hoje em dia, o que é o autismo, né? O autismo hoje em dia é um transtorno global de desenvolvimento. E ele não tem uma causa conhecida. Os médicos chamam isso, o termo utilizado na medicina para isso é um transtorno idiopático, ou seja, não se conhece a causa, não sabe o que é que causa. Por exemplo, síndrome de Down. Se uma pessoa tiver 3 cromossomos 21, ela é diagnosticada com síndrome de Down. O autismo não tem isso. Eu não posso chegar, olhar os cromossomos e dizer, pronto, é autista. Não, não é assim. É uma análise do comportamento, da interação, da fala, e várias coisas que depois eu vou falar em outro vídeo sobre diagnóstico. Mas hoje é tratado como um transtorno global de desenvolvimento sem causa conhecida e basicamente ele foca em 3 vertentes, que é a comunicação, a interação social e o comportamento. Então são levados em consideração esses três pilares, certo? As pessoas com autismo, geralmente elas apresentam alterações nessas 3 vertentes. Não conseguem se comunicar tão bem, não conseguem ter um comportamento social com outra pessoa, apresentam alguma dificuldade de comportamento, alguma dificuldade na fala, alguma dificuldade na interação. Basicamente é isso. O autismo, os primeiros sinais de autismo surgem geralmente com menos de 3 anos de idade e eles podem aparecer até no bebezinho, no recém-nascido.
Existem alguns relatos de mães que dizem que quando estavam amamentando, não viam a criança fazer um contato visual durante a amamentação. Enfim, eu já conversei com algumas mães que me falaram sobre isso e lendo, né, alguns artigos na literatura também tem esses relatos de que nos primeiros meses de vida você pode notar algumas alterações e acender um alerta para futuramente fazer um diagnóstico. A gente generaliza muito, né? Feito eu falei, eles apresentam alterações de comportamento, não sei o quê. Mas assim, o autismo, ele é até chamado de TEA, que é transtorno do espectro autista. O que significa isso? Ele é vasto, tem uma gama de camadas, vamos dizer assim. Existem vários tipos de autismo. Então, são vários níveis de graduação. Eu não gosto nem de usar essa palavra gravidade, mas assim, são vários níveis de gravidade, vamos dizer assim. Gosto muito dessa palavra, mas eu não consegui achar uma que substituísse ela. Enfim, existem vários tipos, é uma escala, certo? E cada um vai apresentar a sua particularidade, cada um vai apresentar uma alteração no comportamento diferente do outro e um nível diferente do outro. E até hoje é considerado um espectro por isso, porque cada autista é de uma forma e a gente não tem como dizer todos são dessa forma, todos são assim, não tem como especificar algo, entende? Bom, eu não sei se deu pra entender muito bem e eu posso gravar outros vídeos também falando um pouco sobre isso. Eu quero fazer um vídeo falando sobre como é feito o diagnóstico, porque eu vejo que é muito difícil, até hoje em dia mesmo, fazer o diagnóstico e as famílias procurarem profissionais para fazerem o diagnóstico. E existem escalas, existem testes que você pode fazer e suspeitar que o seu filho tem autismo e depois levar ele num profissional para de fato diagnosticar. Então eu vou fazer alguns vídeos falando sobre isso, mas qualquer dúvida que esse vídeo aqui deixou, ou algo que eu falei errado, porque eu não sei de tudo, ou algo que vocês querem saber, ficaram com alguma coisa incompleta ou alguma dúvida que vocês já tinham, podem botar aí nos comentários que eu respondo. Um beijo, tchau!